Dorme tensa a pequena, sozinha como suspensa no céu. Vira mulher sem saber, sem brinco, sem pulseira, sem anel, sem conselho, laço de cabelo, bamboleio. Vira mulher com medo, vira mulher sempre cedo. Nós começamos, no caso, com uma iniciativa de ouvir a Barra, no caso, com a iniciativa de saber o que é que o bairro queria para a juventude, né? Para os adolescentes, para a juventude da comunidade. Como é que a gente pode fazer mais gente ajudar mais gente? E como a gente pode fazer os próprios jovens ajudarem os próprios jovens? A gente está trabalhando sobre o abuso sexual, sobre as violências. Não só isso, mas muitos mais assuntos que a gente está trabalhando, assim. Além da gente aprender o teatro, a gente ainda aprende coisas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente trabalhando com o abuso e a exploração sexual é um tema que poucas pessoas gostam de tratar. E com o teatro vai ser um jeito menos difícil de chegar até as pessoas, eu acho. Se aproximar dela, para depois conquistar ela, para dar conselhos para ela e tentar trazer assim para levar para o conselho tutelar ou para essas associações que ajudam. As pessoas precisam saber quem são essas pessoas do governo. O que faz o CRES, o que faz o CRAS, o que um promotor juvenil, quem ele pode contar para apoiar ele quando ele quer ajudar um caso desse, né? Onde estão essas psicólogas, onde é que está o assistente social, o que o conselho poderia influenciar? O conselho ajuda a pessoa, ele recebe o caso, como é que se dá isso mesmo? As pessoas que tem que utilizar, né? Porque está acontecendo muito e a autoridade tomar alguma providência, né? Porque isso não pode acontecer, que às vezes acontece e a pessoa está sendo violentada, nem fala muito e continua acontecendo. Caso ela sofrer esse abuso sexual, alguma coisa assim, tipo de violência, ela não guardasse para ela falasse para os pais ou para algum amigo que ajude ela, vá à delegacia, fale sobre isso. Eu acho que primeiro, antes de ele falar isso pra alguém que ele não conhece, ele devia primeiro se abrir pra alguém que é tipo da família, um amigo, porque se é difícil falar pra uma pessoa que é da sua família, imagina falar pra um estranho. Eu não conseguiria falar pra um estranho, assim, cara. Dizer, mulher, presta atenção, eu posso te ajudar de várias formas, só preciso da tua ajuda. Se tu quiser confiar em mim e neles, a gente vai poder mudar tua história. Tem a pressão. A pessoa não vai conseguir falar assim de cara, vai ficar muito difícil. E a gente acompanhando, tendo uma conversa mais, assim, a gente se aprofundando com a pessoa, a gente criando uma relação, fica muito mais fácil da pessoa se abrir. É mais fácil você entender com uma pessoa que está mais envolvida com o tipo de vida que você tem, porque não é fácil falar de uma coisa, por exemplo, um jovem anda em um certo lugar que uma pessoa mais madura não anda. Então como é que a pessoa que não tem a minha vida vai entender o que eu sinto? Nós tivemos um processo de construção muito rico, porque tanto foi uma conversa com os meninos de saber das experiências, das histórias, de pessoas ou de casos que eles conhecem da própria comunidade, como foi de visita, de ir ao Conselho Tutelar, de ir ao IML, de ver como que se dá o processo tanto do exame de corpo de delito, como é o atendimento para essa criança. E depois que eu entrei no promotor de juvenis, eu consegui ver várias coisas de uma forma completamente diferente. Porque eu cheguei aqui pensando que ia ser só o teatro. Mas aí eu descobri que não ia ser só o teatro, ia ter também a coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E foi ótimo, porque aí eu consegui entender várias coisas que eu não entendia. E aprender também, porque eu não sabia de nada, quase de nada, dos meus direitos como adolescente. Uma associação de São Paulo chamada Mudança de Cena, que usa o teatro para ouvir e se comunicar com as pessoas. E perguntar para elas, o que vocês têm de problemas, o que vocês têm de questões que não tá bom, que tá deixando vocês infelizes e que vocês gostariam de transformar. Então a gente pesquisa esses problemas e transforma isso em teatro. E a gente usa nessa organização uma metodologia
metodologia do teatro do oprimido, do teatro fórum. E pra mim estar no grupo Promotores Juvenis é como se fosse uma grande oportunidade. Primeiro, porque eu nunca pensei no teatro como eu penso hoje. Dança crioula que vem da Bahia, pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, e depois de areada enxugada com roupão. E o tema da peça de vocês é sobre o quê? O abuso sexual, não, a exploração sexual. A exploração sexual é quando eu vou fazer em troca de algo. Não. Dança crioula que vem da Bahia, pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, depois de areada enxugada com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó. E agora eu quero ver quem dá benção a vovó. A benção a vovó. A benção. Apresento humildemente na cultura e no lazer. O Biel rimando na hora, improvisando com prazer. O Biel é chapa quente, tá ligado que eu não brinco. Vamos apresentar agora o teatro do oprimido. Bom, a gente trabalha um pouco também com o teatro do oprimido, falando dos conflitos que há dentro do oprimido, como o oprimido sofre na sociedade, a gente fala um pouco sobre isso. O teatro do oprimido, sabe quem criou? Foi um brasileiro. Às vezes a gente pega a metodologia lá da Europa, lá dos Estados Unidos, mas não, dessa vez a gente está usando uma metodologia brasileira. E esse teatro, o que ele diz? Que todo mundo é criativo, todo mundo é ator, pode produzir a sua cultura e criar a sua história. Junto ao pessoal, vamos fazer uma imagem para apresentar para outras pessoas. Aí elas vêm e ela fala o que ela entendeu sobre essa imagem. Participe. Da participação delas também. E é a gente que forma o próprio teatro, a própria história. Vem, deixa eu te ensinar a história. Vem, vamos fazer uma história. O que vocês vão assistir agora é uma peça de teatro, mas é uma peça de teatro que não é uma peça de teatro que vocês vão ficar aí assistindo quietinhos, vão levantar, aplaudir e ir embora. É uma peça de teatro que vocês vão poder participar, que vocês vão poder dar sugestões de como as pessoas e essa criança que está tendo problema, ela pode enfrentar e transformar. Como ela pode mudar através do teatro. Tá certo? Então a ideia é que vocês participem também. Então vocês sabiam que os atores, antes de ele entrar em cena, eles se aquecem? Eles se aquecem, eles ficam juntos, fazem aquecimento. A ideia agora é que a gente venha tentar fazer no palco. A ideia é que a gente bote em prática a ideia que a gente tem, né? Como alternativa para transformar essa realidade que a gente não quer mais que aconteça. O ECA, por exemplo, eu não sabia, não, eu sabia que existia, mas eu não tinha ainda um aprofundamento nele. Agora eu já tenho mais um pouco e a gente recebeu um também, que ajudou bastante. Tanto o Conselho Tutelar, quanto a Rede Aquarela, quanto tantos outros projetos, né, que trabalham na área da infância. Qual é o principal objetivo, né? É garantir que esses direitos, a exemplo de uma infância ideal, todas as crianças e adolescentes tenham direito à escola, tenham direito a uma saúde de qualidade, enfim, tantas outras política pública como uma possibilidade de vocês acessarem esses serviços. Agora eu já sei mais ou menos, assim, onde me encaminhar e encaminhar os outros, que também não sabem, caso eu precise. E foi nesse momento que eu contei tudo para os meus amigos, tudo que meu padrasto fez comigo.
Esse conselheiro tem um papel fundamental, muito importante. A gente tem que bater palmas para o trabalho dos conselheiros tutelares, que é de resguardar, né, esses direitos para que eles sejam respeitados. Eu não sei como resolver, mas me indicaram que vocês aqui resolvem essas situações. E eu estou precisando muito da ajuda de vocês. Que a gente esquece da pureza que a criança tem, às vezes, né, e tal. De não conseguir... Qual é a criança que ia mentir sobre um assunto tão sério desses, né? Às vezes a gente está tão preocupado na correria da vida que a gente não consegue. Eu não consigo ver o que está bem debaixo dos meus olhos. E assim, eu acho que essa também é uma diferença que a gente quer tocar, né? Tocar em cada um, na juventude, em vocês. Tocar para se tocar uns com os outros, né? Não ser indiferente nessas histórias. Para vocês exercerem uma coisa que é muito bacana, que a gente às vezes vê no papel e em pouca prática, é cidadania. Nós somos cidadãos na medida que a gente participa dessa sociedade. Não é só como telespectador, não. É como atores. É subir no palco da vida e fazer esse trabalho mesmo, que é de se informar e enfim, e ajudar também outras pessoas com essas informações. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Essa circunstância é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Fechando